Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental. Módulo 8. Lei divina ou natural. Objetivo geral. Propiciar entendimento da lei divina ou natural. Roteiro 1. Lei natural, definição e caracteres. Objetivos específicos. Definir lei natural. Identificar as características fundamentais da lei natural. Conteúdo básico. Citar a classificação da lei natural, segundo a codificação espírita. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 614. A lei natural tem como características ser eterna e imutável como o próprio Deus. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 615. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 617. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 617, comentário. Sugestões didáticas. Introdução. Introduzir o tema da reunião, transmitindo aos participantes informações gerais sobre a definição e as características fundamentais da lei natural. Desenvolvimento. Em seguida, dividir a turma em pequenos grupos, orientando-os na realização das seguintes atividades. A. Leitura dos subsídios deste roteiro. B. Troca de opiniões sobre o assunto. C. Seleção, no texto lido, de ideias relacionadas à definição, às características e à classificação da lei natural. D. Transcrição das ideias selecionadas para um formulário, entregue pelo monitor pós a conclusão da etapa 1. C. Veja anexo 1. E. Indicação de um representante para relatar, em plenário, as ideias selecionadas pelo grupo. Solicitar aos relatores que apresentem os resultados do trabalho, evitando repetir informações anteriormente prestadas pelos demais representantes dos grupos. Fazer, se necessário, alguns ajustes nas conclusões apresentadas. Conclusão. Apresentar, então, em cartaz ou projeção, o formulário, anexo 1, corretamente preenchido, para que os participantes o comparem com as suas respostas. A avaliação. O estudo será considerado satisfatório se os participantes souberem selecionar corretamente, nos subsídios, as ideias referentes à definição, características e classificação da lei divina. Atividade extraclasse para a próxima reunião de estudo. Solicitar aos participantes leitura do texto A Luta contra o Mal, do Espírito Humberto de Campos, anexo 2, e a realização do exercício proposto. Técnicas, exposição, trabalho em pequenos grupos. Recursos, subsídios do roteiro, formulário de compreensão da lei divina ou natural, cartaz ou projeção. Subsídios. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. São características fundamentais da lei de Deus, a eternidade e a imutabilidade, atributos do próprio Deus, que a criou. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. A lei de Deus está escrita na consciência. Em razão disto, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem.
Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A lei de Deus é continuamente revelada aos homens, não obstante estar ela escrita na consciência, porque é passível de ser esquecida e desprezada pelo ser humano. Quis, assim, Deus que ela fosse sempre lembrada. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Esses missionários, porém, quando encarnados, podem ser influenciados pela vida no plano físico e, cometendo enganos, induzem a humanidade a se transviar por princípios falsos. Isso aconteceu com aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. O amor ao próximo, ensinado por Jesus, é um preceito que resume a lei de Deus. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas, os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Para que seja mais bem explicitada, a lei natural pode se dividir em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. A vivência da lei de Deus conduz o homem ao bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Por extensão, reconhecesse o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Dessa forma, tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Lembremo-nos, pois, de que no concerto admirável da criação, somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa, mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam, através do trono sublime da natureza. Essas leis serão estudadas nos módulos subsequentes. Anexo 1. Exercício de compreensão da lei divina ou natural. Conceito. Características. Classificação. Anexo 2. Atividade extraclasse, leitura de texto e exercício. A luta contra o mal. Humberto de Campos. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoninhados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra o diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo. Dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe, sobremaneira, a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos.
Certo dia em que o Senhor se retirara, com Tiago e João, para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia, automaticamente, o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoninhados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus, em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensáveis se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu, admirado, o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos, aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Mas, não seria justo, ajuntou o discípulo, com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar, nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta, ante os direitos inflexíveis da morte. E, além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas, unicamente, pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto,
é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas, terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva, reuni-os, em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos, assim, ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai. Trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti, ama a teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus, para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar, perante a comunidade dos seus seguidores, a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apólogos singelos, como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando diz: voltarei para a casa de donde saí, e, ao chegar, acha-a varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos. Que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus, dentro de si mesmo. Anexo 3. Exercício de interpretação de texto. 1. Ligue, na listagem abaixo, as palavras da coluna da esquerda às da direita, tendo como base a leitura do texto, veja o exemplo. 1. Boa nova. 2. Diabo. 3. Demônios malfazejos. 4. Bem. 5. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem. 6. O adversário. 7. O mal. 8. O discípulo do Evangelho não combate. 9. O principal objetivo das atividades da vida é a. Procurar realizar o reino de Deus no coração.
B. Se é a edificação da fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus, dentro de si mesmo. C. Se é um símbolo do adversário do bem. D. Significa notícia feliz, notícia da salvação do mundo por Jesus Cristo, Evangelho de Jesus. E, se propriamente o seu irmão, combate toda manifestação da ignorância. F. É qualquer oposição ao bem. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. G. É sempre um necessitado. H. São os espíritos perturbadores ou obsessores. I. Se aquilo que ainda não possua no coração. Segunda. Considerando o título do artigo, A Luta contra o Mal, interprete as seguintes palavras do último parágrafo do texto. Então todos os ouvintes compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus, dentro de si mesmo. Referência bibliográfica.